Eu falo para vocês, meus amigos, e é um fato. É nós contra eles. A Globo tentou, desde terça-feira, está tentando colocar esses elementos acabados. Valdo, Sadi, estão tentando fazer aquela negociação para apertar a situação, que o povo brasileiro aceite essa dosimetria e não a anistia, principalmente após, né, a fala de Trump. Eles estão se apegando a tudo, esses fatos. Não, que agora o Lula convenceu o Trump, nunca esteve tão próximo dos Estados Unidos da América. E aí vem aquela macetada da própria Folha de São Paulo, colocando aqui que o presidente dos Estados Unidos poderá, olha, se a Folha de São Paulo está colocando, poderá vir ao Brasil visitar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Os caras estão desesperados pro Lula, uma reunião com telefone, por telefone, porque o cara tá de fraldão, desesperado, com medo de ser humilhado, e o presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil para visitar o presidente Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui para vocês, general perdendo o visto, comandante do Exército Brasileiro perdendo o visto de entrada nos Estados Unidos, e tá tudo lindo. Olha o que é uma manipulação de um regime. Vai soltando o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, nós vamos mostrar tudo aqui, já aproveita e vem fazer parte aqui da nossa família. Esse é um picareta, me desculpa, mas é um picareta. Equipe de Lula prevê Trump rifando Eduardo Bolsonaro. Agora o Trump não está mais querendo saber de Eduardo Bolsonaro. Que o Marco Rubio, quando o Trump estava... Olha a mentira. Que o Trump estava discursando, eles conseguiram entrar na cabeça do Marco Rubio, né? E falar que não, ele estava insatisfeito. Ele tretou com o Trump, o Marco Rubio. Tretou por causa do discurso dele com o Lula. Gente, como manipula uma... Isso aqui, gente, ser chamado de jornalista, quando o cara já tem vasta idade. Você tem Alexandre Garcia, Augusto Nunes, infelizmente, né, a gente teve uma perda muito grande, que é o Guzzo, que tinha um texto impecável. A Globo tem desculpa aí até, não gosto de falar assim, não gosto, vocês sabem que eu não gosto mesmo, mas é um picareta, tentando de todas as formas nos colocar uns contra os outros, dizendo, olha, que tá tudo uma maravilha, o Lula tá conseguindo governar, o Brasil tá maravilhoso, esse país tá indo pra frente, tem muito progresso. Esse tipo de notícia aqui que nós estamos observando. Nem o café a gente vai poder tomar mais. O preço do café no supermercado deve subir até 15% nos próximos dias. Em nome de Jesus, você é para trazer essa notícia. Essa alta é reflexo do tarifaço dos Estados Unidos? Quem acompanhou, inclusive, aqui a gente de plantão no final de semana, a gente chegou a mostrar... Como que é culpa do tarifaço? Olha o que eles estão falando. O café vai subir mais 15%. Se os Estados Unidos não estão comprando café, porque está lá no tarifaço, não teria que ter um café mais barato aqui para nós? Vai ver quanto que é o imposto do café até chegar na tua mesa. Porque o imposto começa quando, olha, quando a pessoa tem que contratar o funcionário para pegar a semente do café e plantar. Ele comprou a semente do café e plantou, ele pagou o imposto do funcionário, pagou o imposto da semente do café. O funcionário, vamos lá, né? Olha como funcionam as coisas no Brasil. Ele almoça, né? Que ele está trabalhando, ele tem que almoçar. Ele está pagando um imposto altíssimo do almoço, até na hora que ele vai usar o banheiro. Aí o café cresce. Você tem que utilizar produtos agrícolas, tudo mais, você está pagando imposto. Aí o café tal, colheu, pega, separa ali as sementes, ali as mais vermelhinhas, o café fica mais gostoso tal. Já trabalhei na roça, meus amigos. O cara está pagando imposto de novo, né, para poder fazer toda aquela separação. Aí torra-se o café, tal, pá, ensaca, né, pronto o café ali, pronto, vamos pôr assim já, para facilitar. Prontinho o café.
vendeu o pacote do café para o supermercado, né? O supermercado compra do produtor para poder revender para a gente, pagou o imposto. Aí você vai lá comprar o café, tal, você pagou o imposto. Aí a hora que você vai eliminar esse café, você já está pagando imposto. Aqui é o país do imposto sobre impostos, é imposto infinito. Imposto infinito. E esse cara de pau aqui tá falando que é uma maravilha esse desgoverno. Cara, é doentio o que eles fazem. E olha o desespero que eles estão. O Luciano Huck foi visitar a Carmen Lúcia no STF. Eles estão tentando se apegar tudo que eles podem aos globais para poder ver se a Carmen Lúcia está recebendo o Luciano Huck lá no gabinete dela, porque a coisa deve estar feia para dedéu. Mas deve estar intensa. Por quê? É o apresentador da Globo visitando o ministro do Supremo. Luciano Huck e a ministra Carmen Lúcia foram vistos em reunião no gabinete da magistrada. O encontro agendado entre os dois. A reunião ocorre em meio ao clima de acirramento político em Brasília, com a condenação de Bolsonaro pela Suprema Corte. Luciano Huck, atualmente e atuante no meio político, cogitou se lançar à presidência da República com a intenção de atrair o eleitorado que não simpatiza nem por Lula nem por Bolsonaro. Foi um fracasso total, né? Ele acabou desistindo e tal. Isso aqui não engana ninguém, né? Não engana absolutamente ninguém. Tava a esposa dele esses dias detonando a direita, né? Apresentador recuou da empreitada eleitoral, mas eu falo, qual que é o interesse de um sujeito como ele visitar uma ministra da Suprema Corte? Interesses nada. Eu falo para vocês, nada republicanos, meus amigos. E aí vem o Gilmar Mendes. Isso aqui eu achei uma das coisas mais bizarras que tem, o cara chorar. O cara chorou dentro do Supremo Tribunal Federal. Lágrimas de crocodilo, obviamente, né? Pela atuação de Alexandre de Moraes. A Débora pode voltar para a prisão a qualquer momento, se já não voltou. Moraes decretou hoje, depois que o site da esposa dele caiu, decretou hoje que a Débora cumpra a pena, comece a cumprir a pena. Gente, é um tranquilidade absurdo. E de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não conseguiu nem chorar. Tentou chorar, não conseguiu. Obrigado, ministro Gilmar. Cara, é que nem quando ele chorou, né, no julgamento do Lula com o Zanin e tal. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado. Censurado. Eles censurados. Eles censurados. Incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada. E sofreu, inclusive, com este congraçamento, procuradores, juízes e mídia. Cara, isso aqui aconteceu quando ele tirou 18 milhões de reais de multa que o Lula devia em impostos. Em impostos. Mas vejam a situação. Deve estar muito boa a situação ali, né? Precisa até esboçar um choro. Generais reagem a risco dos Estados Unidos tirar o visto. Os generais reagiram. Agora eles reagiram. Estão vendo todas essas barbaridades, agora eles reagiram. O comandante do Lula pode ficar sem visto, né? Após a coluna revelar que os Estados Unidos estudam revogar o visto do comandante do Exército, Thomas Miguel,
o adido militar brasileiro em Washington, o general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil no USA Southern Command, general Flávio Moreira Matias, consultaram militares americanos sobre o caso. Durante as conversas, ponderaram que os problemas pontuais entre governantes dos dois países não deveriam ter o condão de afetar o histórico de cooperação militar. Rapaz, vocês estão fazendo acordo com o exército da China. Da China. Você acha que os Estados Unidos vai permitir militares, muitas vezes lá dentro, espionando tudo que os americanos fazem no exército, nas forças armadas deles? Não tem noção, não. A revogação do visto de Tomás Ribeiro passou a ser discutida pelos Estados Unidos como forma de sanção, com base na tese que o general teria sido indicado por Moraes e garantiria respaldo à cúpula militar à decisão do ministro do STF. E o cara da Globo está te jurando aqui de pé junto que está tudo lindo, que o Eduardo Bolsonaro está esquecido pelo Trump. E aí a gente traz a notícia. Gente, se a Folha de São Paulo está revelando isso aqui, a Folha, Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil. A informação. E foi a Mônica Bregamo, a Bregamo. A possibilidade da vinda do presidente dos Estados Unidos ao Brasil, Donald Trump, para visitar o presidente Bolsonaro estaria sendo planejada nos bastidores. A informação foi divulgada por Mônica Bregamo, da Folha, que apontou que a possível viagem estaria sendo articulada entre Eduardo e Paulo Figueiredo. Isso porque o Eduardo não tem mais respaldo nenhum, né? Depois que o Trump falou de Lula, para poder dar uma pirulitada nele. Ao ser questionado pela colunista sobre o assunto, Figueiredo disse que não tinha comentários a fazer. Acho que ele vai falar para Mônica Bregamo se isso vai ou não vai acontecer. A possibilidade ganhou holofotes após o Fábio Onguar, que eu tinha colocado ontem, né, publicar no Twitter uma mensagem sugerindo a visita. Nada vence o próprio testemunho. Então, após a postagem, Onguart revelou à coluna que uma visita de Trump seria oportuna. Segundo ele, o ex-presidente poderia atualizar o republicano sobre seu estado de saúde e mostrar os problemas decorrentes do atentado à faca sofrido em 2018. Contudo, ex-membro do governo disse que a publicação foi apenas uma ideia pessoal sem conhecimento de qualquer articulação completa. É óbvio que eles não vão afirmar, mas eu não duvido nada o presidente dos Estados Unidos desembarcar aqui e ainda encarar todos esses personagens aqui, ó, de frente. Porque isso aqui, na verdade, entre Lula e o Trump, a verdade é essa aqui. Quero dizer ao senhor Lula que não tenha medo de falar comigo, vamos apenas conversar. Lhe aguardo na Casa Branca semana que vem, ok? Pois me espere lá, aqui é cabra macho. Se você rir... Uma vergonha. É lógico, né? Esses militantes vão falar tudo aquilo porque eles estão sendo pagos. Essa notícia é hoje. Tá vendo, com todo respeito aqui, o juiz, o Gasparzinho, juiz auxiliar do gabinete de Moraes, deixou a atuação no STF. Ele foi sancionado. Perdeu o visto. Vocês têm noção do que uma pessoa dessa aqui, eles são extremamente narcisistas, muito narcisistas, não poder mais entrar nos Estados Unidos da América, ele e a família? Rafael Henrique Janela Tamay Rocha estava no gabinete do ministro desde abril de 2024. Atuava como auxiliar no gabinete. Deixou oficialmente o cargo hoje. A portaria com o desligamento do magistrado da função havia sido assinada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Com a medida, volta a ter dedicação exclusiva ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde ele é lotado. O juiz atuava no gabinete de Moraes da Suprema Corte desde abril do ano passado. Ao longo dessa semana, o nome dele foi citado como um dos alvos da cassação de visto realizada pelo governo dos Estados Unidos da América, contra pessoas ligadas a Moraes. E aí trago mais ainda informações de bastidores. Tá tudo lindo, tá tudo espetacular, eles estão falando. O senador Shane Jett, olha aqui, postou uma mensagem hoje na rede social dele. O presidente brasileiro Lula da Silva recusou um convite para se encontrar com o presidente Trump. Lula disse que poderiam conversar por telefone. Parece que o Partido do Amor não está interessado em diálogo. O bom povo da República Brasileira merece algo melhor.
continuamos a orar pelos sofridos patriotas brasileiros que atualmente estão sob uma ditadura judicial marxista. É o senador Shane Jett, dos Estados Unidos da América, falando aqui. Mas para Globo, o Eduardo Bolsonaro, os eduardistas, que agora o pessoal do Bolsonaro viraram os eduardistas, perdeu o prestígio na Casa Branca. Tá todos os parlamentares republicanos, que é a direita lá nos Estados Unidos, dando a maior força para o povo brasileiro. Gente, é por isso. Nunca acreditem nesses mentirosos perversos. Eles estão recebendo justamente para isso, para fazer a sua cabeça, para manipular o jogo à la vontade, de todas as formas. De todas as formas. Eles não têm escrúpulos. São pessoas que vão até morrer para poder defender, né, o ponto de vista deles, né? Um Bolsonaro hoje novamente na presidência, eles vão comer o pão que o Lula amassou. Categoricamente, o pão que o Lula amassou. Nem a própria CNN consegue esconder. Sanções pausadas, novas sanções daqui a algumas semanas já estão previstas. E olha que nós estamos falando desse jornalista aqui que, olha, não sabe lé com cré, mas até eles estão falando. Comandante do Exército, outros personagens também. Gente, o Bessias, o garoto de recado da Dilma, foi sancionado. Não vai poder entrar nos Estados Unidos agora, não vai poder mais nem representar o Moraes, porque ele não pode entrar nos Estados Unidos da América. Quem está mentindo? Vocês imaginem, tem magnitude da coisa. O Trump aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro, os caras estão apavorados. Apavorados. Vamos aguardar, porque muita coisa vai acontecer. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like e vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal Pai e Filhos. Estou de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.